Bem-vindo de novo ao nosso série de vídeos sobre os cânones de Dort e sobre o calvinismo e arminianismo. Da última vez nós apresentamos os 5 pontos do arminianismo e a resposta das igrejas reformadas. Aí, terminando o vídeo anterior, eu expliquei que tem 2 fundamentos que devemos tratar antes de entrar nos detalhes da eleição e tal. 2 pontos fundamentais, pontos bíblicos, que são essenciais para entender o assunto em geral. E não só para entender, que a dificuldade não é nem tanto entender, mas estar capaz de aceitar o que a Bíblia nos revela. Essas doutrinas não são tão complicadas na parte de entender, mas de aceitar, especialmente emocionalmente, aceitar o que a Bíblia revela. Então, o primeiro ponto aqui é a glória de Deus, ou vamos dizer assim, a supremacia da glória de Deus. Deus busca, acima de todas as coisas, a sua glória. Esse é um ponto que talvez nós já aceitamos, ouvindo, dizemos sim, está certo, mas na prática, muitas vezes, a nossa perspectiva não concorda com esse ponto bíblico. Então, para definir nossos termos, primeiro a palavra glória é uma daquelas palavras que são muito difíceis de dar uma definição. Palavras como vida ou amor ou beleza, que não tem como definir adequadamente. Glória é uma dessas palavras. Resumindo, a glória é o total da honra, da bondade, do valor, da beleza de alguma coisa. Vemos glória em muitas coisas. Podemos ver um dia ou um pôr de sol glorioso, tem uma certa beleza. Quando examinamos a estrutura da vida, das células que compõem a vida, vemos uma certa glória na complexidade da vida. É digno de respeito ou digno de admiração. Então, quando falamos da glória de Deus, é a dignidade de Deus de ser adorado. O total da beleza, da honra de Deus. Isso também tem a ver com a palavra glorificar. Nós fomos feitos, diz a Bíblia, para glorificar Deus. Estamos chamados a glorificar Deus. Agora, essa palavra glorificar, a parte ficar, em muitas palavras que terminam com essa parte ficar, significa fazer. Por exemplo, danificar, fazer dano a alguma coisa. Então, quando falamos glorificar, estamos fazendo Deus se tornar glorioso? Não é. Estamos, nesse caso, reconhecendo ou dando a Deus a glória que Ele já tem, respeitando a glória de Deus. Então, o ensino bíblico é que nós fomos feitos para glorificar a Deus. E somos, como cristãos, chamados para glorificar a Deus. Deus fez toda a criação dele para a sua glória. Ele diz em Isaías 43, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Então Deus nos fez para a sua própria glória. Isso é um ponto muito importante, porque a nossa tendência natural é pensar que Deus existe para nosso bem. Deus deseja a nossa felicidade. Mas o que Deus revela na Bíblia é que até nossa própria criação fomos feitos para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Para desenvolver esse ponto mais, Deus não nos fez porque Deus precisa de nós. Podemos até tratar em 2 categorias de por que as coisas são feitas. Às vezes fazemos certas coisas por nossa própria necessidade. Precisamos de algo. Por exemplo, se eu vou construir uma casa para minha família, eu construo a casa porque eu preciso de uma casa.
Ou eu vou pedir à fábrica produzir um carro porque eu preciso de um carro. Mas existe uma outra categoria de coisas que nós construímos ou fazemos não porque precisamos, mas porque transbordamos com elas. Por exemplo, a área de arte. A artista não faz a pintura porque precisa daquela pintura. Faz porque a beleza já está dentro da artista e a artista expressa sua beleza na criação dessa pintura ou dessa música, ou o que for. Então, quando tratamos da nossa criação, nós fomos feitos segundo essa segunda categoria. Deus não nos fez porque Deus precisa de nossos louvores. Deus não nos fez porque Ele estava lá sozinho na eternidade, com solidão e queria companhia. Deus já existia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em plena, eterna comunhão. Não precisava de nada para satisfazer a satisfação de Deus. Deus nos fez para expressar sua própria glória, igual o artista faz pintura ou música ou coisa desse jeito. Então, Deus nos fez para sua glória. A Bíblia também nos ensina que Deus nos salva por sua própria glória. Deus, isso é um ponto importante, Deus não nos salvou só porque tinha pena da gente. Sim, Deus nos amou, diz Romanos. Deus mostra seu amor em ter mandado Cristo. Então, sim, o amor de Deus faz parte do motivo de Deus. Mas ainda mais fundamental, Deus nos salvou da sua própria ira. Deus nos salvou para a sua glória. Deus destaca isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, Isaías 48, quando Deus está profetizando que vai tirar os filhos de Israel do exílio, ele fala: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outrem. A motivação mais fundamental de Deus em tudo que Deus faz, tanto a criação como a salvação, é a busca da própria glória, ou melhor dizer, a expressão da própria glória de Deus. Vemos a mesma coisa no Novo Testamento, que Paulo, em Efésios 1, versículos 4 a 6, explica como fomos escolhidos e salvos, e ele diz: segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Nós fomos salvos para o louvor da sua glória. Pedro diz a mesma coisa, 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tudo que Deus faz é para a sua glória. Talvez isso nos perturba até um certo ponto, porque se tivesse um ser humano que fizesse tudo o que ele faz buscando sua própria glória, nós diríamos: essa pessoa é orgulhosa. Ele não deveria buscar só sua própria glória. É egoísta, narcisista até. A diferença aqui é que nossa glória, temos uma certa glória, temos uma certa honra, mas a nossa glória e honra é finita, é limitada. A glória de Deus é infinita. Deus tem direito, até podemos dizer obrigação, de buscar sua própria glória. Vemos isso em exemplos, vou dar uns exemplos pequenos. Um soldado que luta na guerra, que sacrifica sua segurança para o bem do seu país, quando ele volta para seu país, de volta do campo de guerra, ele merece, eu acredito que todos nós concordamos, ele merece uma certa honra. E ele tem até direito a insistir que seja honrado pelo sacrifício e virtude que ele expressou. Agora,
isso é limitado. Se ele vive só para sua glória, está fora de perspectiva. Não é proporcional. Agora, Deus também tem direito a insistir na sua glória, ao ponto até de fazer tudo o que ele faz para sua glória. Então, esse ponto é fundamental. Agora eu vou explicar por quê. Em relação ao calvinismo e arminianismo, a doutrina que a Bíblia claramente ensina é que Deus ergueu ou elegeu certas pessoas para a salvação antes do fundamento do mundo. Deus já escolheu certas pessoas para mostrar sua graça e misericórdia para eles. E também, antes da fundação do mundo, Deus passou por cima de certas pessoas destinadas para condenação. Isso nos perturba, porque nossos valores não são os valores de Deus. Nossos valores são: nós existimos para nossa alegria, para nossa felicidade. O melhor bom é a felicidade humana. E o pior ruim que pode existir é o sofrimento humano. Essa é a nossa perspectiva natural. Então, quando pensamos, Deus escolheu certas pessoas sabendo antes da fundação do mundo que iria condená-los, nós pensamos, isso é cruel, isso é fora de ordem, não tem justificativa para Deus fazer isso. Mas Deus não está buscando nossos valores. Deus está procurando a sua glória. Quando conseguimos entender e aceitar esse ponto, todos os cânones de Dort começam a fazer mais sentido. Começa a se tornar, não vou dizer aceitável, mas compreensível. Segundo os valores de Deus, Deus faz tudo para a sua glória. Essas doutrinas não são tão difíceis por serem difíceis de achar na Bíblia ou de entender a lógica dessas doutrinas. São difíceis fundamentalmente porque violentam contra nossas pressupostas, nossa imaginação do que é o melhor bom e o pior ruim. Então temos que quando entramos na Bíblia, entrar na cosmovisão de Deus, entender a perspectiva de Deus e abraçar, mesmo não compreendendo totalmente, abraçar os valores de Deus. Espero que vocês continuem a nos acompanhar nesses séries de vídeos e no próximo vídeo vou tratar um segundo ponto fundamental para entender os cânones de Dort e o calvinismo. Obrigado.